Olá! Houve um tempo em que os medicamentos eram fabricados segundo uma prescrição médica. As farmácias naquela época se chamava botica, era escrito com PH, os medicamentos eram muito restritos. Havia uma formulação para cada pessoa, segundo as suas necessidades. Depois dos anos 45, após a Segunda Guerra Mundial, tudo indica que a indústria de medicamentos se tornou uma atividade econômica cada vez mais poderosa, eu diria mesmo, num certo sentido, avassaladora. As formulações desapareceram praticamente e os medicamentos passaram a ser fabricados em massa e, portanto, não havia mais uma especificidade entre o profissional da saúde, médico, a doença e a prescrição específica para aquela doença. Eu não quero dizer que isso não foi um avanço. As pesquisas, os novos medicamentos, as novas descobertas, mas tem um problema inserido aí que nós precisamos conversar. Nós temos farmácias inundando as cidades, nós temos uma proposta de medicamentos que ocupa a mídia, nós não temos mais nenhuma restrição quase para a compra de produtos farmacêuticos, de tal modo que nós temos experimentado hoje uma história que foi mencionada por Enfio, nosso famoso cartunista, de que é possível que algumas vezes se invente o medicamento para depois inventar a doença. E tem uma consequência, é que nós estamos vendo os micro-organismos se tornarem resistentes aos antibióticos. Por outro lado, nós temos tido uma medicalização da vida que é absolutamente insuportável e que nós precisamos cuidar. Não há lugar para o sofrimento no sentido da elaboração de uma dor, de uma perda, de uma transição. Se medicaliza a dor, se medicaliza a adolescência, se medicaliza a infância, se medicaliza o trabalho, se medicaliza a morte. As pessoas não têm tido mais possibilidades de lidarem com o seu luto e de encontrarem um espaço agora sem a sua pessoa amada, sem o seu ente querido. E nós não temos falado muito disto. Nós precisamos discutir na academia o papel da mídia com relação à proposta de medicamentos de toda a ordem. Você toma um remédio e você resolve todos os seus problemas físicos, problemas clínicos, problemas psíquicos, e isso tem que ser considerado. Nós precisamos dar um passo atrás, seja primordialmente na academia, ensinando aos nossos alunos da área da saúde o valor do medicamento, mas que ele não pode ser tudo, não pode curar tudo, não pode ser prescrito para tudo. Nós precisamos discutir com os comunicadores, nós precisamos conversar com os artistas que se oferecem a propostas de vender medicamentos e de vender, mais do que medicamentos, muitas vezes produtos psicoativos como álcool, capaz de produzir os danos que nós sabemos produz, sobretudo quando se utiliza álcool e se conduz máquinas complexas. Esse é um tema que nós precisamos colocar na nossa ordem do dia. A medicalização da vida, o que não significa deixar de usar medicamentos para cuidar das doenças quando estão indicados estes produtos, mas não usar qualquer produto para cuidar de todas as vicissitudes da vida. Precisamos colocar, repito, isto na nossa agenda. A vida não deve ser medicalizada. A vida deve ser vivida nas suas vicissitudes.